Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não podemos viver sem o amor de Deus. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Abraça a tua igreja, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Abraça com teus braços de amor, Pai. Com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me.
os teus braços de amor. Aplauda o Senhor. Glória a teu nome, Pai. Aleluia. Nós o amamos, Senhor Jesus. Agora abra sua Bíblia aí, por favor, em João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Nós vamos meditar nessa palavra que tem como tema a insubstituível presença de Deus. Vou repetir, a insubstituível presença de Deus. Porque quando a gente fala de presença de Deus, parece algo místico, parece que é algo só sobrenatural, muito distante da nossa realidade. Mas você crê que Jesus se faz presente nesse lugar hoje? Você crê que Jesus se faz presente na sua vida hoje, agora mesmo? Você crê que o Espírito Santo se faz presente de forma real na sua vida agora mesmo? Quantos creem nisso? Então nós precisamos reafirmar esses princípios diariamente, porque olhando de um plano geral, eu tenho percebido a igreja de Jesus ao redor do mundo preterindo a presença de Deus, deixando a presença de Deus de lado, tratando a presença de Deus como algo que é opcional, quando não é, irmãos. E nós vamos ver por essa palavra que Deus está queimando no meu coração para compartilhar com vocês. Então vamos ficar em pé mais uma vez, e eu quero fazer aqui aquele combinado. Os irmãos leem os ímpares e eu leio os pares. Ou vamos fazer o inverso, eu leio os ímpares e vocês leem os pares, tá bem? Podemos fazer assim, combinados? E olha, uma boa notícia, hein? O uso da máscara está com os dias contados, né? Dia 12 do mês que vem nós vamos fazer o culto da libertação aqui, né? Essa máscara, em nome de Jesus, vamos poder louvar a Deus, é uma maneira audível, né? Em nome de Jesus, vamos lá? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vamos ler o 11 novamente? Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Podeis assentar, graças a Deus por essa palavra, irmãos. Quando Jesus faz essa comparação, essa analogia, vocês perceberam, né? Que ele está fazendo uma comparação da nossa vida como seguidores de Cristo com uma árvore. Uma vez que ele sugere essa comparação, de forma clara, ele está apresentando a necessidade que cada um de nós, crentes no Senhor Jesus, tem da presença de Deus, de estarmos conectados com o Senhor, estarmos preenchidos com a vida de Deus em nós. E essa mensagem pode até ser que estranhe para alguns, mas era um alerta para aqueles discípulos, já que a maneira como eles estavam encarando a vida espiritual era como a dos nossos dias.
levando em consideração a presença de Deus apenas quando precisava de algo, apenas quando tinha uma necessidade física material. Então Jesus agora traz os seus discípulos para perto e começa a ensiná-los a forma como alguém que está em Cristo pode prevalecer e avançar dentro dos propósitos que Deus reservou e preparou para nós, mesmo diante da vida que nos cerca, vida cheia de problemas, cheia de desafios. Então Jesus está fazendo aqui uma lembrança muito lúdica, muito clara. Assim como um galho fora da árvore, somos nós sem a presença de Deus. O fim a gente já sabe. Um galho fora da árvore, o que vai acontecer? Ele vai morrer. E nós, se não cultivarmos diariamente a presença de Deus na nossa vida, se nós não estivermos muito apegados à presença de Deus diariamente, nós sucumbiremos, nós morreremos, a nossa fé vai se esvair. Então Paulo, ele cita isto de uma maneira mais, talvez teológica, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, quando ele declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra glória, nesse contexto aí de Romanos, é a palavra doxa no grego. Doxa também pode ser subentendido como presença de Deus. Então, todos pecaram, ou o pecado que todos nós cometemos, ou o que nós estamos suscetíveis a partir de Adão, nos afastou da presença de Deus. É isso que ele está dizendo. Então nós somos carentes. Todos nós somos carentes da presença atuante de Deus. Será que você pode repetir comigo? Presença de Deus não é um assunto opcional para crente. É fundamental. Você vai morrer se você não estiver na presença de Deus. Se você não cultivar a presença de Deus real na sua vida, nós morremos. No Éden, um ambiente onde a presença de Deus era manifesta, povo, todo o tempo, ali havia ampla suficiência. Se lembram que depois, no fim do sexto dia, antes do descanso de Deus, no sétimo, Deus deu um adjetivo para tudo aquilo que Ele criou. Vocês se lembram? Deus disse que tudo era muito bom. Esse muito bom, que no nosso português é visto como advérbio de modo ou de intensidade, tem que ser visto de uma maneira espiritual como um lugar onde havia ampla suficiência de tudo o que o homem precisava. Então, não era o Éden, mas era a presença de Deus no Éden. Então, por causa da presença de Deus, o homem não tinha falta de nada. A presença de Deus trazia tudo o que o homem precisava naquele instante. Então, contudo, o homem se fez carente de toda essa ampla suficiência ao substituir a presença de Deus por outra coisa. E de lá para cá, nós temos tido esta tendência, irmãos. É fato. Nós precisamos encarar isso de uma maneira muito atenciosa, muito preocupante. Porque se nós levarmos isto de qualquer forma, nós vamos continuar vendo pessoas desanimando na fé e um perguntando para o outro: o que aconteceu com aquela pessoa? O que aconteceu com aquele irmão? O que aconteceu com aquela irmã? Ele estava indo tão bem, estava tão fervoroso, e hoje ele não está mais no nosso meio. Onde que está aquele irmão? Então, quando vier essa indagação, pergunte-se: como será que ele lidou com o tema presença de Deus? Nós só esfriamos na fé, só desanimamos a nossa caminhada espiritual quando nós preterimos ou substituímos a presença de Deus por qualquer outro valor ou princípio. Então, levemos em conta isso hoje. Deixa o Espírito Santo falar com o teu coração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Porque o Senhor está querendo trazer também um alerta para nós, porque até os dias de hoje a humanidade vem substituindo. E muitos filhos de Deus também estão cometendo esse mesmo erro fatal, estão substituindo. Vamos fazer um panorama bíblico aqui. Um panorama bíblico bem rápido,
para você perceber como o povo de Deus, a partir de Adão e Eva, trocaram a presença de Deus, substituindo-na por outra coisa que não trouxe a eles, senão morte. Adão e Eva. Qual foi a substituição? Substituição que eu enxergo lendo as Escrituras, aliás, todos pegaram um programa aí de leitura anual, né? Esse ano. Estão firmes aí na leitura, estão correndo aí a corrida santa aí, em nome de Jesus, para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então, em Adão e Eva, a gente percebe a substituição pela autossuficiência. A autossuficiência ainda tem sido um vilão para muita gente, inclusive gente espiritual. Gente que se diz muito madura na fé. Gente que acaba se esquecendo que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então a autossuficiência foi a substituição que Adão e Eva deram à presença de Deus. Um dia passou pela cabeça deles, depois daquela tentação de Satanás em forma de serpente, que eles podiam ser Deus. E que a partir daí eles podiam fazer da forma como eles bem entendiam. Da forma como eles queriam. E deu no quê? Deu no pecado. Deu em destruição. Deu em separação. Eles foram para longe da presença de Deus. A seguir, a gente vê a história dos patriarcas. A começar do Jó. Jó é considerado um patriarca também. A gente vê lá a substituição na era dos patriarcas, o povo independente de Deus. O povo já não mais precisando de Deus, necessitando de Deus, encarando a vida como se ela fosse deles, como se nada eles precisassem, nem da parte do próprio Criador. E hoje, a gente acabou de cantar uma canção aqui, não é? Quero ser como uma criança, e aí te amar pelo que és. E aí, em dado momento, nós cantamos a frase mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente. Então, a independência tem feito com que muitos crentes fiéis tropecem e até morram na sua fé, na sua carreira espiritual. Nós precisamos rever isso, irmãos, urgentemente. Nós precisamos reaprender a prestar contas. Nós precisamos reaprender o valor de dizer: estou fazendo isso, estou neste lugar, eu estou aqui porque alguém me deu essa ordem, me deu essa direção. Não podemos nos tornar independentes. Amém? Dependentes altamente, como por exemplo a gente vê lá a mulher do Jó. Primeira tribulação que aquele homem passa na vida, o que ela mandou o homem fazer? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, ele se mata ainda, porque ele não está servindo para nada. Faz sem precisar dele. Você não precisa desse Deus. Por um outro lado, a gente vê nos dias de Noé, até nos dias de Abraão também, com Ló, as pessoas tendo um caráter muito arredio à ordem de Deus. Portanto, independência. Independência e até em tom de rebeldia, de afronta a Deus. Passada essa época dos patriarcas, a gente vê a nação de Israel com Moisés. Moisés que fora designado pelo próprio Deus, presença manifesta no deserto, faz com que Moisés agora assuma o ministério, e ele agora com a missão de tirar o povo de Israel e levá-lo para a terra prometida. No deserto, na primeira oportunidade que eles tiveram, o que é que eles fizeram, gente? Fizeram um bezerro de ouro, trocaram de Deus. Idolatria. A idolatria também tem sido uma forma de substituir a presença de Deus. Idolatria, que a gente sabe que não é apenas fazer bezerros de ouro, como lá no deserto, mas pôr algo ou alguém na mesma qualidade ou no mesmo potencial que só Deus poderia ocupar. Quando a gente ama algo acima de qualquer outra coisa, nós estamos fazendo ou tendo um ato de idolatria. Quando a gente ama o nosso corpo acima dos princípios da palavra de Deus, ou de algo que Deus nos recomendou fazer, quando nós amamos o dinheiro, quando nós amamos o trabalho, quando nós amamos até a nossa própria casa, acima do que Deus nos recomendou fazer, estamos em idolatria, substituindo a presença dele por outra coisa que não vai trazer senão
morte. Eu não preciso desse Deus, agora eu troco por este outro me alegra, entende? Perceba, se nesses últimos dias o que tem motivado você a levantar da cama é o que Deus fez, segundo a palavra que foi liberada aqui domingo passado, através da salvação, que promove uma alegria, ou outra coisa qualquer. Então você está substituindo a presença de Deus. E por fim a gente vê uma história pregressa, não é? Porque aí vem a era de Davi, Davi gera Salomão, e Salomão agora introduz um outro modo de vida que não era a vida que Deus queria para dentro da nação de Israel. Tanto é que gera uma confusão, e aí, praticamente, por causa da idolatria que vem, né, já desde da época do povo da nação de Israel no deserto. Agora, Salomão é levado, mas ele não para na idolatria. Agora ele tem poder e tem prazer. Poder e prazer são também substitutos nessa era, tanto quanto fora lá naqueles dias passados, para a presença de Deus. Não caiamos nessa cilada, irmãos. Não tenhamos os nossos olhos fitos e nem fome de poder, e muito menos uma vida pautada em prazeres, porque os prazeres são passageiros, os prazeres acabam. Isso também é um significado de morte, é alguma coisa que dura um tempo, mas encerra-se. Então, nesse sentido, nós precisamos ficar muito atentos para não cairmos nesse engodo. E aí, por misericórdia de Deus, a gente vê na palavra Deus já olhando. Olha como Deus é sábio. Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo de número 7, você vai ver comigo, porque depois de toda essa rejeição à presença de Deus, de tanto eles substituírem a presença de Deus por outras coisas que não geravam vida, gente, o que Deus fez? Deus falou: se vocês não me querem, eu vou me retirar. Se vocês observarem, até eu menciono isso quando faço, dou essa matéria, né, falando de panorama bíblico. Se vocês observarem na Bíblia de vocês aí, não sei se essas Bíblias mais recentes têm uma página praticamente em branco entre o Velho e o Novo Testamento. Se você observar, tem uma página em branco aí. Não sei se nessa Bíblia minha aqui tem, mas nas mais antigas tinha uma página em branco. Olha aqui. Tem uma página em branco. Sabe por que eu acredito que deixaram essa página em branco aqui? Para justamente a gente lembrar que por tantas vezes, por tantos anos, o povo rejeitando e preterindo e fazendo descaso com a presença de Deus, Deus se retirou. E durante 400 anos, irmãos, não se ouviu mais a voz de Deus e nem a sua manifesta presença atuou entre os homens. 400 anos. Só que por misericórdia, e como Deus cumpre a sua palavra, Ele já sabendo que isso ia acontecer, Ele deixou uma promessa para um remanescente que haveria de clamar, que haveria de colocar fé, empenhar fé num Deus que poderia trazer a sua presença de volta. Então em Isaías, no capítulo de número 7, como você vê aí no versículo 14, o Senhor declara através de Isaías dizendo que haveria de nascer um menino e o seu nome seria Emanuel. Eu quero que você vá lá comigo agora para Mateus capítulo de número 1, verso 23. Mateus 1, 23 diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, a presença de Deus de volta. Aleluia! A misericórdia de Deus foi tão maravilhosa que Deus, mesmo sabendo que o povo o rejeitaria,
ele tinha olhares para aqueles que clamariam pela presença dele novamente. E eu e você hoje estamos aqui dizendo: Senhor, não nos deixe só, precisamos da tua presença. O Senhor está ouvindo o teu clamor, meu irmão, minha irmã. Quando você anseia pela presença dele, ele não abandona aqueles que clamam por ele. A promessa é que o Emanuel veio e a oportunidade foi nos dada novamente. Então, se você hoje se vê longe da presença de Deus, você pode dizer: Senhor, eu não vivo sem o teu amor. Senhor, distante de ti, eu não posso viver. Aleluia. Então, a partir da ascensão de Jesus, depois da sua morte e ressurreição, a presença de Deus continua se manifestando através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, no qual fomos selados no dia da nossa redenção. Você que tem aí a marca da salvação, porque você se rendeu a Jesus Cristo, arrependeu-se dos seus pecados e o declarou como Senhor da sua vida, a presença de Deus se faz real em você. Você pode acreditar em momentos bons ou ruins, a presença de Deus ainda é manifesta dentro da tua vida, dentro da tua casa, nos ambientes onde você estiver. A presença de Deus é invisível, mas ela é real, meus irmãos. Sejam encorajados com essa palavra. Mas se a presença de Deus, essa é uma pergunta que surge, né, diante dessa explanação aqui introdutória. Se a presença de Deus se manifesta aos homens através do Espírito Santo, por qual razão muitos ainda hoje estão vivendo de forma lamentável, meus irmãos? Forma triste, triste, triste. Porque ainda, essa é a resposta, porque ainda insistem em substituir a presença de Deus, como nós vimos na história passada. Lembremos disso hoje. Então, por essa razão, Jesus nos alerta, a partir daqueles discípulos e da palavra que nos foi deixada aqui em João, já no início da nossa fé, desde o início da fé deles, tanto quanto da nossa, quanto ao perigo de substituir a presença de Deus, e ele ainda reafirma a suficiência que ela promove na vida de quem a aprecia. Você aprecia a presença de Deus, irmão? Irmã? Se você ficou fraco nisso, se você deixou isso de lado, se você, como a maioria, tem acreditado que é uma opção estar ou não na presença de Deus, que o Senhor alcance seu coração hoje e que reacenda essa chama de desejo mesmo ardente por estar na presença de Deus. Porque quando a gente olha para o que Jesus deixou aqui no capítulo 15 de João, eu vou pedir para você voltar para lá, ele está fazendo clareza aqui, ele está dando sinais e está dando as consequências do desprezo à vontade, à presença de Deus, e os resultados para quem a aprecia. Então, se você observar alguém sem a Bíblia aí do seu lado, ofereça a leitura para que essa pessoa consiga também entender aqui pelas Sagradas Escrituras, amém? Vamos discorrer agora no texto aqui. Então, diante disso que foi dito aqui por Jesus, a gente vê que desprezar a presença de Deus é morte na certa, é o que ele disse aqui. Agora, e como se despreza a presença de Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Pastor, eu não sinto que eu desprezo a presença de Deus. Será? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada, porque a história se repete. Veja a fala de Jesus no versículo 4 do capítulo 15. Podemos ler juntos? Versículo 4. Jesus está apresentando aqui uma clara evidência de alguém que despreza a presença de Deus, não permanece, não tem constância,
não tem firmeza. Alguém que está sempre de alto a baixo, e alto a baixo, e vive hoje está bem, amanhã está mal, hoje quer, amanhã não quer. Uma pessoa inconstante, uma pessoa que não permanece, uma pessoa que está sempre dizendo, não aguento mais, eu vou abandonar, eu vou deixar, não aguento mais, por causa disso, por causa daquilo, eu estou desmotivado. Se nós nos deixarmos influenciar por esse tipo de prática e pensamento, ninguém permanece. Então hoje o que Deus está chamando-nos a atenção é para abolirmos da nossa vida essa autossuficiência. É dizermos, eu sou suficiente no Senhor, por isso eu preciso dEle. Não existe a hipótese de eu abandonar a vida dEle e me dar bem. Não existe, não passa pela minha cabeça abandonar a Deus, deixar o amor de Deus, porque eu sei que eu vou morrer. Então, se hoje o teu coração deixou-se aí por algum momento enganar-se, dizendo, eu vou fazer do meu jeito que é melhor, e Deus fica na posição dele soberano, mas eu quero viver a minha vida. Se você tem deixado isso pairar na sua mente, no seu coração, repreenda em nome de Jesus. Porque hoje é dia da gente avançar, meus irmãos. É dia da presença de Deus ser inundada na nossa vida, no nosso coração. Então, fora de mim a autossuficiência. Em nome de Jesus, será que você pode declarar, eu sou suficiente só no meu Senhor Jesus. Aleluia! Então tem que ser do jeito dele, tem que ser conforme a vontade dele, tem que ser na hora dele. Amém? Isso aí é um fato de você não preterir a presença de Deus. Agora, se você observar comigo aí no versículo 5, vamos ler o versículo 5 agora, a gente vê um outro fato que do passado se repete. Se nós vimos autossuficiência, a gente vai ver independência de Deus aqui, ó. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora leia o restante desse versículo comigo. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada. E quando a Bíblia diz que é nada, é coisa alguma, é nada. Não pode fazer nada. Então, independente de Deus, você não vai poder fazer nada. Nada do que você fizer dará em sucesso. Dará naquilo que você almeja, que é alegria, paz, bênção. Você não dará certo na vida, independente de Deus. Você precisa depender de Deus. Depender de Deus do momento que você levanta ao momento que você vai dormir. No momento que você bate a chave no teu carro para ir em algum lugar, você já tem que depender de Deus. Você tem que dizer, Deus, estou saindo com esse carro, mas eu preciso da tua direção na minha vida. Eu preciso seguir os teus passos, porque sozinho, sem o Senhor, eu nada posso fazer. Vai dar tudo errado. É impossível dar certo. Jovens, há um alçapão do diabo, uma cilada, um buraco, um fosso do inferno que tem se levantado nesses dias, que é o conhecimento e a intelectualidade. Aliás, não é desses dias não, é desde a época do iluminismo, lá que os franceses, na época de Revolução Francesa, onde os homens adotaram o racionalismo cristão, era tudo por lógica, tudo razão, tudo por conhecimento. Eles mediam o grau de espiritualidade das pessoas pelo nível de conhecimento que elas adquiriam, veja só, o nível de intelectualidade que elas tinham. Então a pessoa era muito espiritual quando tinha muita intelectualidade. Eu não estou dizendo que ser intelectual é uma coisa ruim. É muito importante estudar, é muito importante conhecer. Mas mais do que conhecer, mais do que estudar, é você praticar os princípios da vida baseados nas Escrituras sagradas, que só vem pela dependência diária da sua vida a Deus. Então, saia desse caminho pregresso, desse caminho horroroso, de soberba.
Você não pode acreditar que por mais que você estude, você não deve mais ouvir a voz daqueles que são espirituais ao seu redor. Sabedoria vem quando nós tememos ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ouvir conselhos traz sabedoria. Então hoje nós precisamos retomar um caminho de presença de Deus. Se você achar que não precisa, porque você já sabe tudo, e que você não vai anuir a nenhum conselho, porque você já tem a sua ideia definida, você está morrendo. Então hoje, viva, volte à vida, em nome de Jesus. Um outro recado aqui de Jesus, ainda no capítulo 15, versos 6 e 7, olha como que ele apresenta isso de uma maneira muito clara. Versos 6 e 7. Se alguém não permanecer, ou melhor, só o 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Aqui eu volto àquela comparação que Jesus estava fazendo entre os discípulos e a árvore com o ramo. Eu sou a videira, portanto sou a árvore, Jesus dizendo, meu pai é o agricultor, aquele que cuida de todos nós. E vocês são os ramos. Então ele está apresentando aqui um claro princípio. Se vocês querem vida e vida em abundância, vocês precisarão manter isso em mente. Não troque a sua raiz, não troque a sua fonte, não mude, não dá para mudar. Ainda que hoje exista enxerto, nos dias de Jesus, a prática do enxerto era até proibida pelas escrituras sagradas. Eles não podiam misturar uma espécie com outra, porque ia dar um fruto anômalo, uma questão que era fora do plano de Deus. Então deixa eu declarar para a tua vida, não mude as tuas raízes, meu irmão. Não mude as tuas raízes espirituais, não muda a sua prática, porque hoje você vê um mundo cheio de pseudos evangelhos, cheio de moda, cheio de coisa para fazer. Não muda os teus princípios, irmãos. Princípio é eterno, amém? Dinamizar a gente pode, mas dizer, por exemplo, que daqui para frente homem pode casar com homem, mulher com mulher, isso é mudança de raiz, irmão. Vai dar coisa anômala. Entende o que eu quero dizer aqui? Mudar, por exemplo, hábitos. Eu tenho uma prática, como bem disse aqui o nosso irmão, eu tomei cuidado de me afastar de algumas amizades que certamente me levariam para o mundo novamente. Há um tempo para todas as coisas, há tempo de ficar e há tempo de se afastar, é ou não é? E tem gente que não está respeitando isso. Tem gente que está testando a Deus. Então está mudando a raiz, irmão. Não pode mudar a raiz. As más companhias corrompem os bons costumes. É ou não é? Se você tem uma amizade na escola, essa amizade te induz à pornografia, ao palavrão, a uma desordem, você precisa tomar uma atitude urgente, porque daqui a pouco você vai morrer. Você está fora da árvore, você mudou de raiz. Não mude de raiz. Tem muita gente fazendo das pessoas um ídolo. Eu não preciso e nem devo seguir pessoas que não me levem a Deus. Isso não é falta de amor, pelo contrário, isso é amor. Você tem que dizer a elas, você está andando num caminho que eu não creio que é o melhor para mim. Você está sendo uma pessoa sincera com ela, deixando claro se ela te perguntar. Entende o que eu quero dizer? Mas nós não podemos concordar com tudo. Nós, como disse um pastor antigo a mim, logo no início do ministério, ele falou assim, cuidado com o perigo de ser amigo de todos. Você não vai conseguir agradar a Deus se você quiser ser amigo de todos. Isso você vai mudar as tuas raízes. Você vai mudar os teus princípios. É ou não é, povo? Então hoje você está com uma pessoa, ela está andando, está bem, mas amanhã ela começa a praguejar, lamuriar, murmurar. Meu amado, não vai dar uma semana, você vai estar influenciado com esse espírito aí. Então tem que abandonar, não pode ficar refém dessa pessoa, isso é idolatria.
Quando você fica refém de uma situação dessa, você está sendo idólatra, está colocando uma pessoa ou os valores que ela emprega para você no lugar de Deus. Oh, meus amados, tem tanta gente que está caindo nisso. Aí, um desanima, o cara que está refém do outro vai fazer o quê? Ele não vai dizer assim, oh, para com isso, rapaz, que negócio de desanimar, vamos levantar a cabeça aí, vamos servir a Deus, Jesus está voltando aí, está às portas. Fala assim, sabe o que é? Eu também estou desanimado, não sei se está acontecendo isso com você, mas comigo está acontecendo isso. Isso é idolatria, sabia? Isso é trocar raiz. Se alguma coisa que a Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse é permaneça firme. Deus não vai dar mole para nós quando a gente estiver numa situação difícil. Ele diz assim, coitado de você, ou assim, tanta dó de você. Não, ele vai dizer assim, fique firme, não temas, olha para o alvo, é ou não é? Para que você não se faça nem idólatra de si mesmo, idólatra dos seus próprios sofrimentos. Não, não faça isso com você, irmão. Será que você pode levantar a sua mão e dizer assim, em nome de Jesus, eu abomino e lanço fora toda idolatria da minha vida. Eu vou andar nas raízes do Senhor, da palavra. Amém? Amém? Aleluia, 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 aleluia. E a gente vê aqui ainda, no versículo 7, poder e prazer. Porque, como nós vimos lá no passado, nos dias depois de Salomão, os reis só foram por causa de poder. Eles queriam poder e queriam prazer. Então eles tinham festas horrendas, tinham, enfim, situações totalmente avessas aos princípios da palavra por causa dessas duas questões. Então, verso 7 aí ele diz, no capítulo 15 de João, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então ele está dizendo assim, eu sei que vocês têm necessidade, mas o poder e o prazer não pode ser suficiente para atender essa necessidade. Tudo que vocês conquistarem, tudo que vocês, enfim, chegarem a um patamar, mesmo que forem situações muito boas, isso é por um tempo que vai gerar prazer, mas não por todo o tempo. Mesmo que vocês tiverem um maior nível de economia, de bens materiais, realizações financeiras na vida, vocês vão ter uma alegria, uma satisfação por um tempo, mas não por todo o tempo. Agora, se vocês tiverem a mim, vocês terão tudo o que vocês precisam em todo o tempo. E não vai acabar, a fonte não seca, meu irmão. Então, o que você precisa entender, se você tiver uma vida financeira um pouco apertada por causa desses nossos dias, todos nós estamos aqui, é espantoso de ver, gente. Eu saí daqui no início de dezembro, quando chego agora, 30% a mais nos preços, eu falei assim, meu Deus, e aonde que está a inflação aqui desse lugar, que ninguém fala que tem inflação no Japão, e o poder aquisitivo do povo diminuindo. Então, quando a gente olha para isso e a gente não corre para a presença de Deus, o que a gente vai correr? Vai correr atrás de hora extra, vai correr atrás de mais trabalho, vai correr atrás de sonegar imposto, vai correr atrás de fazer coisa que Deus não mandou fazer, para justamente ter poder e ter dinheiro, ter prazer. Porque prazer, sem dinheiro, não tem prazer. É ou não é? Então, nesse sentido, não caia nesse engodo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Viva a sua vida de acordo com como a palavra de Deus declara, como aquilo que Deus mandou a gente fazer. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não sonegue imposto, tanto quanto não sonegue aquilo que você tem que apresentar diante do altar de Deus. Não coloque a sua necessidade material em primazia. Coloque a presença de Deus em primazia. Porque no momento que você menos imaginar, o Senhor vai suprir as suas necessidades. Se lembra que ele disse, sem mim nada podeis fazer. Essa é uma verdade.
Mas se é uma verdade, sem mim nada podeis fazer, comigo você vai poder todas as coisas, porque eu te fortaleço. Entende o que eu quero dizer? Aí vai para a aplicação da fé. Então, diante dessa situação, olha a morte que a gente está vendo aqui. A gente está vendo, tudo isso aqui dá em morte. Então, tenhamos o nosso coração aplicado nessas escrituras aqui. Porque agora, para quem valoriza a presença, vai viver em ampla suficiência. Então hoje você está se sentindo sozinho, você está se sentindo triste, você está aí caidão, caidona. Presta atenção nessa palavra para você viver de novo a ampla suficiência que o Senhor tem para a tua vida, segundo essa palavra que está determinada para nós nesse dia. Veja aí, João capítulo 15, vamos ler os versos de 1 a 4. Aqui são os sinais de quem valoriza a presença de Deus. Primeiro, permanecer nos princípios da palavra. Olha aí, ó. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Agora, qual é a forma mais clara de que você permanece em Jesus? Que você segue os passos de Jesus, se não cumprindo o que diz a palavra, se não estabelecendo a sua vida, como está dizendo os evangelhos, o evangelho da graça de Jesus. Se a gente relembrar, nós estamos falando do capítulo 15, mas no contexto anterior, João capítulo 14, versículo 21, o próprio Senhor Jesus declarou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se você anda no princípio da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas como foi dito a Josué, focado na palavra, doa quem doer, corte na sua carne, contraria as suas vontades, você terá ampla suficiência do Senhor. Você não vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você realmente necessita. Não lhe faltará coisa alguma. Porque Salmo de número 84, no versículo 11, diz lá: o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente, aos que andam em integridade. Oh, aleluia. Então continua lendo a tua Bíblia, irmão. Continua pondo em prática os princípios. Está sofrendo perseguição, estão debochando de você, está sofrendo afronta, porque você tem um posicionamento. Posicione-se, meu irmão. Não saia da palavra. Põe em prática o que você está aprendendo a partir desse altar. Põe em prática a palavra de Deus. Põe em prática a Bíblia. Você vai ver, a sua vida será um êxito, meu irmão. Não sejais ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, sabendo que assim, tudo o que vocês fizerem, será bem sucedido. Está escrito tanto lá em Josué, no capítulo de número 1, versículo 9, quanto em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Será sucesso a sua vida, meu irmão, mas tem que estar na palavra, tem que estar na palavra. Eu no meio dos meus familiares, eu sempre... Aliás, não só no meio deles, no meio de crente, a gente não precisa falar assim: eu tenho um princípio, eu tenho um modo de vida, Jesus me dá uma direção, porque um crente você espera que ele esteja na mesma pegada que você, é ou não é, irmão? É verdade, você não vai precisar ficar lá: eu tenho um princípio, o cara também tem, né? Porque ele é crente como você, pelo menos eu imagino assim, né? Eu tenho um princípio, eu não minto. Por que você vai falar isso para um crente? Não precisa, certo? Então lá em casa, eu passei bastante tempo com a minha família. Então eu fazia questão de declarar que a minha vida não era a minha vida, mas era a vida de Deus em mim. O que eu fazia por causa de um princípio. Então eu dizia assim para eles: olha, diante dessa questão, eu tenho um princípio que a Bíblia diz assim, assim, assim para fazer, que Jesus ensina assim, assim, assim para fazer. Então, quando eles vinham com uma ideia, eu não bati de frente,
eu não os tratava mal, sem amor. Pelo contrário, são a minha família, é meu sangue. Mas eu dizia, olha, eu não tenho esse pensamento porque eu tenho esse tipo de procedimento baseado nos princípios bíblicos. E a nossa amizade, a nossa convivência foi uma bênção por posicionar, por dizer, olha, esse é o meu princípio, é o princípio da palavra que eu vivo. Uma ocasião eu cheguei numa padaria, e gente, se há um lugar que você pode ter uma colheita abençoada no meio do nosso povo, hein? É só semente que germina, rapaz, e germina rápido, é uma bênção. Eu estava numa padaria, depois de andar um pouco de bicicleta lá com meu irmão, bater um bom papo com ele, parei na padaria, o povo tratando a gente tudo mal, gente, um negócio absurdo, assim. Nós sentamos numa mesa, estava um sol, o camarada pega e pega o toldo da padaria assim e retroage o toldo. Aí aquele sol escaldante mesmo, sol de verão. Eu olhei para ele assim, olhei para o meu irmão, falei assim, o que esse camarada está fazendo? Nós sentamos aqui para comer, para beber na padaria dele, e ao invés dele baixar mais o toldo, ele levantou. Como que é isso? Está querendo que a gente vá embora? Aí eu, assim, né, de forma muito gentil, falei assim, será que você poderia baixar aqui para nós? Porque nós vamos comer aqui na sua padaria, né? Afinal de contas, né? Mas não tem irachá você não, viu, irmão? Aí o que acontece? Aí o camarada ranzinza lá, todo marrento lá, aí o camarada dando patada, né? Falei assim, mas rapaz, que negócio que é esse? Mas eu tenho um princípio, lembra? Eu tenho um princípio. Não amaldiçoeis, abençoais. Então eu falei assim, não, estou aqui para abençoar. O cara está tribulado, esse camarada está cheio de perturbação. Ele não tem a mesma presença de Deus que eu carrego, então eu vou tolerar. A menos que ele me desrespeite, aí eu vou me posicionar um pouco mais energicamente, mas longe de mim chegar nesse ponto. Então eu vou tratá-lo de uma maneira abençoada. Aí tinha uma menina que ela estava meio em concordância com o rapaz que estava dando patada na gente. Aí, na hora de pagar a conta, eu fiz questão de levantar, fui ao caixa e lembra, né? Que é aquela estratégia que Deus deu. Um dia abençoado para você. Aí a menina assustou, né? Falou assim, eu achei que ele ia reclamar, né? Aí eu falei assim, e ela falou assim, amém, para você também. Aí eu falei assim, olha, presta atenção numa coisa que você acabou de fazer. Você sabe o que significa essa palavra abençoar? Abençoar significa autorizar para prosperar. Eu estava bem sentado ali, quando eu olhei para você, o Espírito Santo falou assim, vai lá e fala para ela, um dia abençoado para você. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que em algum aspecto da sua vida hoje, você vai prosperar. Gente do céu, a mulher desmontou. Ela olhou para mim assim, ela falou assim, é mesmo? Eu estava precisando tanto dessa palavra. Entende o que eu quero dizer? Você tem um princípio. Não deixe o teu princípio contaminar. Não muda dele, fica na palavra. A palavra vai fazer você sair bem. Eu podia ter amaldiçoado, mas eu não fiz isso. Você não deve fazer também. Uma outra questão aqui, nós estávamos jogando lá, brincando, né, em família, e em um dado momento, uma pessoa sopra para outra, né, e ela sopra a palavra que tinha que fazer lá na brincadeira de família. Aí, uma determinada pessoa lá disse assim, não, fulano, eu não quero ganhar assim. E essa pessoa era crente no Senhor Jesus. Falou assim, não, assim eu não quero ganhar. E ninguém soube que ele soprou a palavra. Aí as outras pessoas ficam olhando e falam, não estou entendendo isso. Fala assim, não, é porque eu tenho um princípio na minha vida. Se a gente ganha, até no palitinho a gente tem que ganhar na verdade. Na mentira a gente não pode ganhar. Essa pessoa ficou tão impactada que ela saiu pensando, e diz a pessoa para mim, né? Depois ela falou assim, ela ficava assim olhando, assim, pensando, nossa, que besteira que eu fiz, né? Preciso mudar meus conceitos. Então veja como isso é impactante, a sua vida é uma bênção, é um instrumento, meu irmão. Você está aqui hoje, está vivo aí, você é alvo da presença de Deus, amém? Vamos lá, João capítulo 15, versículo 5, diz aí, sem mim nada podeis fazer. Então amar é também depender de Deus, amar, depender de Deus, você precisa amar, depender de Deus. Gente que não depende de Deus, é gente que está perdendo aquilo que a bênção de Deus pode, a presença de Deus pode trazer. Estou caminhando para o fim aqui, irmãos. Teve um episódio lá, a pastora Maria, se estiver assistindo, ela vai lembrar disso.
o pastor Alexandre tinha dito a mim, falou assim, a sua sogra não pegou a carteira de motorista, porque não chegou aqui no endereço. Nós fizemos todo o procedimento, porque lá no Brasil agora está tudo automatizado, assim, né? Tem que fazer agendamento, aí você vai lá no departamento, faz a mudança e tal, e depois paga uma taxa no banco e a carteira de motorista vai no seu endereço, na sua casa. A pastora fez tudo e a carteira não chegou. Por telefone não dava contato com aquele povo, ela não tinha como saber onde estava o paradeiro da carteira de motorista. Aí eu olhei aquilo e falei assim, bom, como eu estou fazendo a minha, eu vou tentar ajudá-la. Então eu comecei a investigar, peguei os recibos, tudo, falei, bom, eu tenho que ir lá, eu vou dar uma perguntada lá também. Mas antes, gente, eu abri o site, porque tudo hoje no Brasil é por opinião. Então você nota as opiniões do lugar para você ficar preparado, né? E aquele determinado departamento, aquela repartição pública, meu Deus, irmãos, só tinha uma estrelinha e gente mandando a boca lá no pessoal. Eu falei, meu Deus, eu estou indo para o inferno, nem sei, né? Aí eu fiquei já meio preocupado com a coisa, porque eu falei, poxa, vou lá, vou ser destratado ainda, meu Deus, né? Aí eu montei no carro, e no carro eu me lembrei que onde está a presença de Deus, o mal não habita. Onde a presença de Deus está, o inimigo é afugentado. Então eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu estou saindo desse lugar, eu preciso que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor vá conosco, e que o Senhor, com a tua presença lá naquele lugar, já prepare um atendente para resolver essa situação para nós, Senhor. Em nome de Jesus. E a pastora Maria, amém, concordo, tomamos posse, seguimos. Chegamos no lugar. Meus irmãos, eu perguntei para uma pessoa assim, pedindo informação, onde que é tal departamento? Ela falou, segue aqui, vira tal, você vai chegar lá. Irmãos, presta atenção no que aconteceu. Chegamos lá, primeiro, o departamento vazio, coisa que nas opiniões lá, sempre cheio, o povo tudo atribulado. Aí chegamos lá, tinha um camarada bem assim, num balcão assim, ó. E eu daqui como na Melissa, assim, ó. Ele fez assim para mim, assim. Fez assim, gente, assim. Aí a pastora Maria depois até comentou, falou assim, você percebeu que parecia que ele estava lá esperando a gente? Ele estava como que esperando a gente. Irmãos, nós falamos, só foi assim, olha, tal problema aconteceu e nós estamos procurando uma solução. Ele falou assim, daqui o seu prontuário. Então, foi lá uma vez e falou assim, olha, de fato não foi entregue lá no seu endereço. Mas, peraí que eu vou ver aqui num lugar que quando vai para o endereço, a pessoa não está lá, volta, fica aqui. Ele foi lá, ele volta sorrindo assim, mas assim, aqui está a carteira da senhora. Desde agosto essa carteira não chegava, gente. Eu fiquei impactado, eu falei, ô presença maravilhosa. Vocês entendem, estão entendendo a dinâmica aqui, irmão? Vocês vão parar de se cansar, vão parar de bater cabeça. Salmo de número 145, no versículo 18, diz, perto está o Senhor daqueles que o invocam com sinceridade. Então ama estar na presença de Deus, irmão. Ama chegar nesse lugar e cultuar a Deus com os teus irmãos. Chega um pouquinho antes, não chega batendo roupa. Chega aí 15, 20 minutos antes. Ama estar na presença de Deus. Ama ir para o teu núcleo, é presença de Deus. Ame estar numa reunião de vigília, é presença de Deus, irmãos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em nome dEle, ali Ele está. Presença de Deus. Ama estar na presença de Deus, como o salmista declarou em Salmo 27, versículo 4, que ele declarou, uma coisa peço a Deus, e esta eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para o restante da minha vida. Ele não está falando da casa, ele está falando da presença de Deus. Busca a presença de Deus, meu amado. E por fim aqui, quando você valoriza a presença de Deus, a sua fé é firme. Você se mantém nos princípios da palavra, você vai ter como resultado, ver a presença de Deus atuante em teu benefício, mas também vai ter uma fé firme. Você sempre será correspondido na tua fé. Repita comigo, por amar a presença de Deus,
a minha fé sempre será correspondida por Deus. Você tem uma fé aí, não tem? Se você andar na presença de Deus, a sua fé vai ser correspondida, irmão. Você não vai ficar no silêncio, não. Deus vai falar com você, Deus vai agir. Eu estava numa situação, antes eu vou ler o texto aqui. João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está dizendo isso aqui, está claro? Deus vai corresponder à tua fé, porque você está na presença de Deus. Ninguém, eu ouso dizer, de Gênesis a Apocalipse, que amou estar na presença de Deus, deixou de ter a sua fé correspondida. Todos aqueles que mantiveram firmes a presença de Deus, tiveram suas petições ouvidas, respondidas, e assim o salmista declara para nós, lá no Salmo de número 34 e também no 37, quanto aos pedidos que fazemos para Deus, o Senhor clama os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Isso é presença de Deus, irmãos. Estava eu voltando de um determinado lugar, estava dirigindo o carro da minha irmã, seguindo para a casa do pastor Alexandre. Irmãos, pensa numa tarde ensolarada, bonita, estava todo mundo feliz no carro. Eu estava indo visitar, na verdade eu não estava indo para a casa do pastor, eu estava indo visitar minhas tias assim de longas datas, já sabe? Aquelas tias que a gente já tem que encomendar para o Senhor, porque a gente não sabe se ver, né? Depois que volta para o Japão. Amáveis, pessoas amáveis mesmo. Tias que me cuidaram de mim ali como se eu fosse o menininho, sabe? Mas, irmãos, estavam ali uma felicidade e tal. Aí, a gente aprende pela lei do trânsito que quando dá o farol amarelo é para passar, é para acelerar e passar? Não, farol amarelo é para você parar. Você tem que parar. Vermelho você não pode avançar mais, você tem que parar. E foi o que eu fiz, eu estava numa descida, era isso umas 4:30 da tarde. E eu parei o carro, mas eu parei porque o farol lá, ele não dá um anúncio, né? Ele já vira, repentinamente já vira. Quando ele virou, era um cruzamento muito rápido, eu parei o carro assim, sem cantar pneu, porque eu não estava em alta velocidade, mas eu parei o carro. Meus irmãos, não deu, sabe aquela coisa de pisar no freio e o carro parar? Aí você conta 1, aí de repente vai... E eu vi um barulho, e de repente 2 camaradas caindo com uma moto na frente, assim, mas foi uma coisa assim horrorosa. Eu fiquei congelado assim. O camarada foi parar debaixo de um outro carro, lá na frente. Eu olhei e falei assim, meu Deus, ele morreu. Tenha misericórdia, Jesus. Meu coração gelou na hora, assim. Eu fiquei agarrado assim no volante, olhando aquela situação. De repente, o garupa levanta assim, batendo roupa, e levanta o motoqueiro, e levanta a moto, e aí vem um outro motoqueiro atrás, já gritando com ele, você não tem paciência, rapaz, você estava atrapalhando todo mundo lá atrás, olha o que você fez aí, ó. Pega a moto, vai para o canto aí. Eu nunca vi esse motoqueiro fazer isso no Brasil, né? Porque é o contrário, o motoqueiro já começa a xingar o motorista, né? Quando eu olhei o motoqueiro dando bronca nesse, eu falei assim, ai gente, graças a Deus, não foi comigo, eu só parei o carro, né? Aí ele sai, irmãos. O cara estava perturbado. Ele sai assim, você me fechou, por isso que eu bati. Agora, quem que vai pagar a minha moto aqui? E o garfo da moto fez um negócio lá, que eu falei assim, Jesus, para tocar esse garfo dessa moto, vai custar a moto do cara, né? O cara despedaçou um outro carro, porque ele se empacotou debaixo de um carro lá. Aí o Espírito Santo falou assim, não fala nada. A culpa não foi sua. Só chama a polícia. Chama a polícia para fazer o boletim de ocorrência. E a tendência da gente nessa hora é se proteger, né? É agir na carne ali, é ficar todo cheio de marra. Aí ele falava, eu ficava falando lá, aí eu só me posicionava. Eu falava assim, não, só movi o carro de lado aqui para parar, meu irmão. Mas eu estava dentro da minha faixa, não mexi em nada. Você ia atravessar o farol vermelho. Você só não morreu porque você bateu. E ele batendo boca, aí, vamos chamar a polícia. Na hora que eu peguei o telefone para ligar para a polícia, 190, emergência. Falei, precisamos de uma ocorrência aqui, precisamos de uma viatura. Rapaz, esse homem ficou branco. Ficou branco, gente. Aí ele olhava para mim, olhava para minhas irmãs assim. Aí chegou um momento que ele não se aguentou. Ele falou assim, não, eu não quero saber de negócio de polícia, não.
vamos resolver isso aí. Faz o seguinte, ó, você paga o prejuízo do outro lá, que eu estou indo embora, assumo o meu e estou indo embora. Falei, não, querido, eu não vou assumir prejuízo de ninguém, porque o prejuízo foi você que me deu. Porque, afinal de contas, você bateu no carro da minha irmã aí, ó. Irmãos, eu sei que durou mais 5 minutos. Aí o que tinha sido prejudicado falou assim, não, depois eu vou acionar ele no meu seguro, vocês podem ir embora. E nós fomos embora. Eu não tinha visto nada da lateral do carro, eu imaginei que tinha rasgado a lateral do carro. Chega lá, tinha um amassadinho desse tamanho assim, que nem riscou pintura. Eu olhei, falei, meu Deus, que problema que isso ia dar, porque eu estava dirigindo, entende? E não era eu o segurado do carro e tudo mais. Então, para finalizar a conversa aqui, quando eu me posicionei ali, eu disse, Senhor, eu não estou sozinho. Eu estava no meio de uma favela, irmãos. Uma favela bem perigosa lá. E eu vi a mão de Deus ali, ó, protegendo a gente, cuidando da gente, em todos os aspectos. Até a nossa partida, o próprio povo ali falou assim, ó, você não teve culpa de nada. Você estava certo, você parou. Porque inclusive tinham pessoas para atravessar na faixa e você parou. Ele não ia parar. Então, você, ó, se precisar, você pode mandar aqui, que a gente fala a seu favor. Então, eu estou dizendo isso para vocês, porque no momento em que nós saímos daquele lugar, nós dizíamos assim, Senhor, vai com a gente, nós precisamos da Tua presença. Senta naquele carro com a gente, todo o percurso, guia esse carro para nós, esteja conosco. E, irmãos, foi assim do começo ao fim. E eu quero terminar com uma última palavra aqui. Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21. E eu encerro dizendo isso. Tem coisa embaraçada na tua vida que você está batendo cabeça para resolver, irmão. Chama a presença de Deus. Fala, Senhor, eu quero viver um ano na tua presença. Porque esse ano, irmãos, vocês viram um texto, eu pedi para vocês lerem lá no João capítulo 15, no versículo 11. Jesus disse, eu vos disse todas essas coisas para que a alegria de vocês seja completa. E se há alguma coisa que vai trazer uma alegria prometida e completa para nós aqui, vai ser a presença de Deus. À medida que você ousar, negar o seu eu, suas vontades para ir para a presença de Deus e fazer aquilo que Deus está estabelecendo, você vai experimentar a alegria que nunca você experimentou na sua vida. Eu estou declarando isso por fé, em nome de Jesus. E por fim eu digo, o versículo 3 e 4 do capítulo 21 de Apocalipse. Então houve grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, presta atenção, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Deus mesmo estará com eles. Está vendo a presença de Deus aqui, demarcada? Agora veja o efeito da presença de Deus no versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E inclusive a substituição, a possibilidade de substituir a presença de Deus por qualquer outra coisa. Presta atenção no que Deus está falando para nós. Esse ano é um ano que está demarcado para vivermos a alegria prometida. Mas isso tudo vai depender do nível que a gente vai dar de atenção para a promessa, para a presença de Deus. E não para a promessa de Deus, para a presença de Deus. Porque só ela pode tirar todo o lamento, toda a dor, toda a lágrima, todo o luto, toda a perda, toda a morte. E é o que o Senhor me mandou ministrar nessa manhã para todos nós aqui. Fique em pé no seu lugar. Quero orar com você e por você. Graças a Deus por essa palavra. Se vimos o começo da história humana revelando o caos em que se vive quando o homem substitui a presença de Deus por todas essas coisas que vimos, hoje Deus também está mostrando para mim e para você o fim. O fim mostra a ampla suficiência para quem vive apreciando a presença de Deus.
valorizando de uma maneira constante a presença de Deus. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, querida, e fazer um retrospecto da sua vida, onde você estiver agora. Quanto da presença de Deus eu tenho valorizado nesses últimos dias? O que eu tenho feito da minha vida em relação a passar tempo com Deus, a ouvir a voz de Deus, a ser guiado pelo Espírito e deixar Ele falar, me dar direção, porque Ele dirige, mas se eu não deixá-lo dirigir, Ele não pode fazer nada por mim. Por isso a palavra de Deus tem declarado aos nossos corações: não entristeçais o Espírito de Deus, não apagueis o Espírito de Deus, porque Ele é a forma clara da presença atuante de Deus na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Hoje você pode colocar em forma de arrependimento na sua oração todas as vezes que você preteriu a presença de Deus, porque eu tenho certeza que é a partir do arrependimento que você vai ter agora uma guinada na tua vida. Teu coração vai reacender para o Senhor. O Senhor vai poder falar com você de uma maneira audível. O Senhor vai tocar o teu coração. O Senhor vai se manifestar em seu benefício, em benefício da tua casa, da tua história. Em o nome de Jesus, essa palavra não foi pregada em vão. Há muitos corações aqui que estavam já abortando a missão de seguir com Cristo. Mas hoje é dia da gente voltar para a presença. É dia da gente voltar para a presença. Então, enquanto nós cantamos essa canção, meu amado, eu quero que você ore agora. Nós vamos cantar essa canção aqui no altar, e você aí vai orar e vai dizer: Senhor, o que é que eu tenho feito da tua presença, Senhor? Tenha misericórdia da minha alma. Ora, igreja. Ora, igreja. Ora, igreja. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito.
estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito. Eu sei que tem pessoas aqui que querem a presença de Deus, querem um renovo da presença de Deus, querem um renovo da presença do Espírito Santo novamente queimando seus corações. Então eu quero convidar você para sair do teu lugar, meu irmão, para nós orarmos aqui por você, e você agora, em nome de Jesus, retomar a sua empreitada na presença de Deus. Você que viveu nesses dias de uma maneira assolada, de uma maneira atribulada, e a sua fé, ela abalou, a sua fé foi se apagando, aquela chama que você estava começou a enfraquecer. Não tenha vergonha, isso acontece com qualquer um de nós. Eu estou apelando para você aqui, sai do teu lugar, eu quero orar com você e te abençoar, para que a presença de Deus marque a tua vida de tal forma que você nunca mais seja o mesmo, a mesma. Vem, querido, porque nós todos precisamos do Senhor. Nós todos precisamos do Senhor. Você que está aí em casa, você que está em casa aí, querido, eu ouso dizer para você, você não está longe dessa palavra, não. Você é alvo do amor de Deus. O Senhor, o Espírito Santo está querendo queimar o teu coração de novo. Você que está aí só olhando para a decepção, para a tristeza, para deixar de falar. Hoje é dia do renovo na tua vida com a presença de Deus. E eu quero dizer para a igreja do Senhor no Japão, esse vai ser um ano onde a presença de Deus vai ser valorizada, um ano onde nós vamos chorar a presença de Deus, um ano onde nosso coração vai almejar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Os nossos dias serão investidos na presença de Deus.
Creia, meu amado, Ele está aqui. Ele está aí onde você estiver. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Sim, Jesus. Preciso de Ti. Peço, igreja, Quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Isso, igreja, o Senhor está ouvindo. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer do que fizeste por mim. Como alto é o céu, Sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Oh Espírito de Deus, nós podemos sentir a Tua comunhão nesse lugar. Espírito de Deus, nós ansiamos por mais e mais da Tua presença. E eu oro por estes que estão aqui na frente, tanto quanto os que estão em casa, ouvindo essa palavra e recebendo-na no coração. Eu oro para que a Tua presença marque a vida dele e dela agora. Eu oro para que eles, a partir de agora, sejam retomados em poder e unção, para que as suas vidas sejam reerguidas para a glória do Teu nome, e que tudo aquilo que abafou a sua fé, abafou o fogo do Espírito Santo em seus corações, seja agora banido dessas vidas, em nome de Jesus. Será que você pode orar assim comigo ainda? Pai Santo, Tu sabes que eu amo, por isso eu estou aqui, necessitado de Ti, carente da Tua presença. Encha-me, Espírito Santo, renova-me, Espírito Santo, traz de volta aquele fervor, traz de volta aquele ânimo, traz de volta aquela fé firme que eu vivi um dia. E eu recebo, por meio da minha fé,
na tua palavra declarada a minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, irmãos. Aleluia. Será que você pode dar um grito de aleluia aí? Aleluia. É presença de Deus, irmão. Oh, maravilha. Te agradecemos, Pai, por tudo que pudemos presenciar aqui com a tua presença nessa manhã. E nós levamos a tua companhia conosco, Senhor. O culto vai encerrar agora, mas a tua presença não, como aprendemos. Vamos carregar a tua presença. Vem conosco, Senhor. Vem com a gente, Jesus. E nós oramos, agradecidos pelo que fomos inspirados através de testemunhos, das canções de louvor e adoração, do ato de entregar no altar aquilo que lhe pertence, e também através da sua palavra. Muitíssimo obrigado, Pai Santo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a presença do Espírito Santo, seja sobre vocês, onde quer que vocês estejam, amado de Deus, amada de Deus, hoje para todos sempre. E quantos recebem de coração, digam amém. Glória a Deus. Dá um abraço que está na pessoa do seu lado aí. Diga para ela, mantenha-se na presença de Deus.